Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Boa noite, Márcia, Fernando, JRD, Policarpo. Boa noite a todos, hoje é dia 9 de março de 2020, né? Nós estamos aqui mais uma vez com mais uma segunda-feira aqui no canal do Sharks School, do Charles Nader, para falar um pouquinho para vocês a respeito do nosso emocional, para proporcionar um autoconhecimento através desse bate-papo que a gente tem todas as segundas e quartas-feiras, né? Agora as quartas estão um pouco mais difíceis, mas praxe segundas e quartas-feiras, tá? Olá, Moacir, tudo bem, Moacir? Obrigado pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos aí e vamos a mais um bate-papo? Bom, pessoal, esta noite eu trouxe uma novidade para vocês, né? Então, vamos lá, eu vou começar a falar e depois eu vou passando para ver se eu não esqueci nada. É o seguinte, como vocês já sabem, né? Eu já falei algumas vezes, as pessoas que me acompanham já sabem, eu gosto muito de operar no mercado financeiro, né? Comecei em 2013, por volta de 2014, e assim, na época eu já era psicóloga, já estava formada há um certo tempo. E aí o Charles, ele que teve a ideia, falou assim: poxa, Danusa, você é psicóloga, então que tal a gente fazer uma parceria aí, de você falar um pouco desse lado, desse aspecto psicológico, né, lá no meu canal, e a gente tentar ajudar o pessoal que faz operações? Eu achei o máximo isso, né? E aí, é claro que eu tive que buscar mais informações, aprender um pouco mais sobre algumas coisas, ler mais, né? E isso tem sido bom porque tem me ensinado muitas coisas, tenho aprendido muito com vocês. Inclusive, até por esta razão, né, nós temos um grupo no Telegram, o link, né, do grupo do Telegram tá aqui na descrição dessa live. Vou até pedir para vocês, quem quiser se inscrever, né, quem não tá ainda no grupo, entra no grupo. E até por conta desse Telegram me vieram algumas ideias. Uma delas é a que eu vou falar hoje para vocês, falar agora. Algumas pessoas no Telegram, elas têm feito algumas perguntas que eu não tenho como responder ali pelo Telegram, porque requer um pouco mais, são perguntas complexas. E são perguntas condizentes, ou seja, são perguntas que têm tudo a ver com o que nós fazemos, né? Com o que nós temos os dias a dia lá das dificuldades que nós passamos no mercado. São perguntas que têm um contexto emocional muito grande, que tem a questão do controle emocional também, da nossa necessidade de manter o racional funcionando num momento que é extremamente emocional, né? Que muitas vezes, como foi hoje, né? Como o dia de hoje foi gravíssimo, né? Como diz o Charlão, tá grave, hoje foi grave demais, né? Então, até em função... eles têm trazido algumas perguntas e não tem como eu responder ali escrevendo, porque são perguntas que requerem um pouco mais de explicações, são perguntas um pouco mais complexas. O que acontece com relação a isso? O que eu pensei? A cada 15 dias eu vou trazer uma pergunta dessa para a gente trabalhar aqui, para nós conversarmos a respeito dela. E aí eu vou fazer o seguinte: se der certo isso, eu vou mensurar. Se der certo isso, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um dia no mês para eu fazer uma live onde a gente vai bater papo só sobre dúvidas de vocês, as dúvidas que vocês trazem. E qual vai ser o meu indicador, né? Se tá funcionando ou não. Vai ser o número de visualizações, né? A quantidade de pessoas que assistem aqui ao vivo, e o número de perguntas que vão entrar no Telegram. Tá? Então esse vai ser meu indicador. Então quanto mais perguntas vocês fizerem, né, então mais eu vou perceber que existe o interesse de ter um bate-papo ali ao vivo, né, um dia que eu vou abrir no meu canal especialmente para isso. E assim, quanto mais pessoas estiverem participando e visualizando, então eu vou entender que é do interesse de vocês, tá? Senão a gente mantém como está. E aí, olá Rubens, tudo bem? Ele tá dizendo: olá, Danusa, boa noite. O dia de hoje tinha que ter muito controle emocional. Petro 4, sim, é verdade, menos de 30%, né? É verdade, Rubens. Hoje teve que ter muito controle emocional.
E aí a gente, eu e alguns administradores lá do grupo do Telegram, tentando fazer o povo manter a calma, porque hoje não foi fácil. Não foi fácil, desde manhã a gente já viu lá que o mercado não ia ser fácil, só que eu não imaginava que seria tanto, né? Eu não sei se vocês imaginaram isso, né? Aí a gente vê, assim, de manhã quando eu ouvi o noticiário, né? Eles já estavam falando que no mercado exterior, lá fora, estava despencando, estava derretendo, né? Inclusive um noticiário que o cara que ele mora em Londres, ele falou de Londres, aí ele falou dos Estados Unidos, falou que estava tudo derretendo. Eu falei, por que não vai derreter no Brasil também, né? Só que eu não pensei que fosse tanto. Aí meus colegas do Telegram, que me ajudam lá, né, os administradores, aí eles colocando ali as informações que eles já estavam cientes, e aí a gente já foi se preparando e tal. Mas eu espero que tenha dado para muitos aí tirar um dinheiro, né? Aqueles que tiveram coragem, que foram mais ousados e entraram aí nesse mercado. E espero que os que não foram, assim, não tenham perdido tanto, né? Mas hoje foi muito grave mesmo. Aí o Rubens dizendo, né? Ver o dinheiro virar pó. Pois é. Boa noite, José Ferreira. Tudo bem? Dia difícil, muito difícil. Pois é, pessoal. Então, assim, eu sei que eu imaginei que hoje ia ter uma expectativa, uma necessidade muito grande de falar do dia de hoje. A gente pode falar sim. Eu trouxe aqui alguma coisa meio que formatada, mas a gente vai batendo papo e tentando associar com o que aconteceu com o dia de hoje, tá? Então, assim, o dia de hoje foi bastante atípico. Eu nunca tinha passado por isso no mercado. Eu passei lá no dia do Joesley, mas naquele dia eu nem operei, eu só fiquei observando lá o mercado derretendo, né? Eu nem operei, mas assim, hoje foi uma coisa assim, teve circuit break, acho que teve uns 2 ou 3, né? Parece. Eu fiquei acompanhando ali, mas eu perdi até a conta. Mas tudo bem. Vocês estão apostos? Vocês entenderam então qual que é a minha proposta? Assim, primeiro, tá? Só para os que estão chegando agora, primeiro. Então, assim, a gente vai falar um pouco. Eu entendo que vocês têm com bastante necessidade de falar um pouco sobre o dia de hoje. A gente vai falar sim. Inclusive, eu vou pedir até para que a gente tente associar as emoções fortes que vocês vivenciaram aí no dia de hoje com o que eu trouxe hoje para a gente bater um papo, tá? Segundo, eu estou pensando em colocar o nome desse quadro, né, que eu falei para vocês, de Trader no Divã. Mas estou aceitando sugestões de nomes, tá? Então, quem tiver ideias criativas de nomes que a gente pode fazer desse quadro, eu vou pedir para mandar no meu Face, no privado, tá? Nome que vocês tenham, assim, criativos pra gente colocar. Eu coloquei hoje como Trader no Divã, mas, assim, eu tô aceitando sugestões, tá? Ou seja, só pra gente reforçar, pra fechar, o que? Será um dia, 2 dias no mês, né? A cada quinzena, que eu vou fazer o seguinte, que eu vou trazer uma pergunta que vocês tenham enviado ou uma dificuldade que vocês tenham passado, que eu vou procurar responder aqui no nosso bate-papo a cada 15 dias. E eu vou tentar fazer, como eu falei anteriormente, se eu vir que existe um interesse grande, eu vou abrir uma vez por mês, então, uma live no meu canal pra gente fazer só isso, tá? O meu indicador vai ser a quantidade de perguntas que vocês mandarem, né? E também a quantidade de visualizações, de views, né? Que tiver aqui no canal do Charlão, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Com o Trader no Divã. Eu trouxe hoje para vocês uma questão que foi trazida por um colega do nosso grupo, né? Do Telegram. Inclusive, ele me pediu para falar sobre isso. Foi uma pergunta que ele fez, mas como eu falei anteriormente que eu não tinha como responder ali digitando, então eu pensei em trazer hoje pra gente conversar, tá? Então eu vou trazer para vocês o drama dele, a situação. Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí? Tá todo mundo... Opa, peraí. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certinho aí? Vocês estão aí? Firmes e fortes? Dá um oi aí, só para eu saber que vocês estão aí, firmes e fortes. Ah, beleza, tá tudo ok. Então tá, vocês entenderam todo o contexto, né? Então vamos lá ao nosso bate-papo de hoje. Olha só o drama vivido pelo nosso colega e que certamente a maioria de nós, né, se não todos nós, já passamos
já passamos por situações parecidas, né? Vamos lá. Ele escreveu assim, está na íntegra como ele escreveu, tá? Eu só copiei e colei. Imagine que você comece a olhar o gráfico tentando identificar pontos de entrada. Antes de concluir sua análise prévia, o preço dispara e segue 500 pontos sem parar. Até aí, qualquer algo parecido é mera coincidência, né? Aí, assim, sua mente enlouquece. Como é que eu não vi este movimento? Pirado e com o emocional no chão e com o racional no chão e o emocional nas alturas, começa a correr atrás do preço. Toma o primeiro loss, o segundo loss, a regra é parar. Já tomou o segundo loss, não deveria continuar. Mas você está insano. A única regra vigente em sua mente animal é ir atrás do ganho que o mercado proporcionou e você não pegou. Final do dia, 20 operações, um prejuízo que consumiu 10 dias de gain, além de uma conta enorme de corretagem a pagar. Bom, olá, Matheus, tudo bem? Chegou, né, meu filho? Pessoal, eu acho que essa história é muito... traz pra gente, nos remete a muitas lembranças, né? Eu acredito aqui que, como eu falei anteriormente, muitos de nós já passamos por situações parecidas ou idênticas, né? E, assim, eu acredito que com o nosso desenvolvimento, né, porque como a gente sempre fala aqui no Sharks School, não existe a consistência, existe uma evolução, né, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, só que com muita evolução, aprendizado, leitura, até experiência de ver situações como essas e a gente poder pensar sobre elas, é que a gente consegue desenvolver, né, que a gente consegue sair de uma situação dessa. Então eu trouxe hoje isso aqui para a gente analisar. Eu vou analisar alguns trechos dessa frase, tá? É verdade, né, Moacir? Quem nunca passou por isso, né? Vou analisar, assim, alguns trechos dessa frase. E como eu sempre falo para vocês, a gente aqui não está com o objetivo de julgar ninguém. A gente está com o objetivo de aprender com algumas limitações, né? Até se identificar para aprender e trazer aqui complementos para a gente aprender juntos, tá? Então, mais uma vez, eu vou pedir a participação de vocês, que vocês possam aí colocar no chat perguntas, dúvidas e até pontos de vista com relação ao que a gente for falando aqui hoje. Tudo bem, então, pessoal? Podemos começar? Eu vou começar. Vocês estão meio parados hoje, eu vou começar, então. Tá bom? Então vamos lá. Ó, eu coloquei aqui, né? Essa primeira frase, né, que ele colocou. Imagine que você começa a olhar o gráfico tentando identificar pontos de entrada. Antes de concluir sua análise prévia, o preço dispara e segue 500 pontos sem parar. Quais são as razões que vocês acreditam que nos leva, vamos nos colocar nessa situação, tá? Que nos leva a, primeiro, a gente está olhando ali o gráfico tentando identificar pontos de entrada. Segundo, o preço dispara e bate aquela ansiedade e a gente fala, meu Deus, como eu não consegui perceber que o preço ia para esse lugar. Quais vocês acham que são as razões que nos levam a isso? Oi, Andréia, tudo bem? Quem nunca passou, passará, faz parte do aprendizado. É verdade, Andréia, é verdade. Então, pessoal, quais as razões que vocês acham que nos levam a isso? Que nos leva a isso? Eu trouxe aqui algumas razões que podem nos levar a isso e vou pedir para que vocês coloquem as razões de vocês, né? Até pela vivência que vocês tiveram, por que vocês acham que já passaram por isso? E qual a visão de vocês com relação a isso, tá? Então, a minha primeira razão, eu vejo que é a ansiedade, nos primeiros pontos que eu vi aí. A ansiedade por quê? Porque assim, ó, a gente já começa achando que começa assim, a gente vê o mercado, tá tentando achar uma entrada, porque quando a gente tá ali, a gente quer ganhar dinheiro, na verdade? E para ganhar dinheiro, a gente precisa entrar no mercado, né? Então, assim, muitas das vezes a gente já entra querendo acabar
né? Que nem remédio ruim, engole logo para passar, né? O gosto. Então, às vezes a gente entra ali com aquela ansiedade de eu quero um ponto, eu quero um local, e de repente aparece uma oportunidade e a gente acha que não viu aquela oportunidade, começa a se culpar porque não viu aquela oportunidade. E aí começa uma ansiedade, um desespero, a agonia, né? A agonia, né? A angústia, né? Aí a Andrea tá falando assim, né? Razão, achamos que o preço continuará naquela direção. Sim, pode ser uma das razões, na verdade, Andréia. O Moacir, não querer perder a oportunidade, verdade, achar que essa oportunidade vai ser a única, que nunca mais na vida, no mundo, vai surgir uma outra oportunidade igual a essa para eu poder operar. A Andréia tá falando ansiedade, falta de experiência para esperar outro setup. Sim, olha só, né? Outra coisa que eu trouxe também, ó, medo de não participar da operação, que tem muito a ver com o que o Moacir trouxe, né? Que o medo de perder a oportunidade, medo de não conseguir participar daquela operação, né? Como a Andrea falou, não conseguir esperar um outro momento, achar que aquele momento é único e que se eu não entrar naquele momento eu não terei outras oportunidades na minha vida, né? E aí eu trouxe mais uma outra questão também, né? A insegurança, no sentido de achar o seguinte, que se andou desse jeito, tá todo mundo dentro dele, eu não vou conseguir achar, olha só, até a primeira parte, até ele põe assim, ó, o preço dispara 500 pontos. Aí lá em cima ele fala, né, na seguinte que ele fala que como ele não conseguiu identificar isso, né? Então, assim, a gente passa a desacreditar até mesmo da nossa percepção, dos nossos estudos, dos nossos setups. Mas por que tudo isso? Por conta da ansiedade, do medo de não operar, do medo de ficar de fora, né? Da insegurança, né? Outra coisa que eu trouxe aqui, né? Que eu acho que pode levar o despreparo do dia. Olha, quantas e quantas vezes, né? A gente faz o seguinte, a gente já chega atrasado, seja por N motivos, né? A gente sabe que o mercado abre às 9, mas a gente vai se envolvendo com uma coisa, com outra, com uma coisa, com outra, e senta na frente do computador faltando 1 minuto para as 9. Ou então 9 e tantas. E assim, aí a gente acaba não se preparando, que é fundamental, né? Eu lembro assim de alguns depoimentos de alguns clientes meus que assim, os melhores dias deles foram dias que eles sentaram, olharam como estava o mercado, analisaram seus gráficos, deram uma olhada no mercado lá fora, estudaram, se prepararam, né? Leram o diário de bordo do dia anterior. Então, quando a gente se prepara, uma outra coisa que é muito importante a gente ter em mente, que o preparo diminui a ansiedade. Então, olha só, a primeira parte já está dizendo assim, ó, imagine que você começa a olhar o gráfico tentando identificar a oportunidade, pontos de entrada. Eu não sei para vocês, mas para mim, essa primeira frase já está dizendo o quê? De despreparo, né? E assim, tá muito próximo a gerar uma ansiedade, sim. Porque quem nunca, né, assim, se viu numa situação que precisa tomar uma atitude, só que por faltar algo, ou faltar informações, ou faltar material, ou qualquer outra coisa, a pessoa se perde. Um exemplo disso é quando a gente vai fazer prova, né? Quem fez vestibular, ou quem foi fazer qualquer outra prova. Quando a gente chega cedo, senta e fica aguardando as coisas acontecerem, a prova flui de um jeito. Quando a gente já chega correndo, aí suando e caindo as coisas, catando cavaco, né? E aí que puxa, será que eu trouxe a caneta XY? Aí já começa uma bola de neve, e é a mesma coisa no dia a dia. Quando a gente senta na frente do computador, que não se preparou, que o mercado já está andando e que a gente acha, isso é coisa da nossa cabeça, tá? Que a gente acha que já tem que entrar na operação, aí, ó, uma coisa levando a outra, pior e pior e pior, que forma uma bola de neve que gera ansiedade, daí vai, né? Então, olha só, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender por vocês. Eu tô conseguindo, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo trazer? Oi, Thiago, tudo bem? Boa noite. Paz e bem a todos os operadores. Obrigada, Thiago. Tá claro para vocês, pessoal, o que eu tô tentando trazer?
né? Porque assim, se eu já chego, né, achando que eu tenho que entrar a qualquer custo, não me preparei, aí surge uma oportunidade que eu acho que é a oportunidade da minha vida. E eu já venho com uma crença de que eu tenho que operar a qualquer custo, independente do dia, independente da hora, independente das circunstâncias. Vocês concordam comigo que há uma chance muito grande disso dar errado? Há uma chance muito grande. Vocês concordam comigo? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo? Eu estou conseguindo me fazer entender por vocês? Estou, não estou? Como estamos? Concordo, Fernando tá falando. Só o Fernando tá aí, gente. Ninguém mais concorda, nem discorda, nem tricorda. E aí, pessoal? Concorda, discorda? Acredita, operador? Tudo bom, Everton? Opa, o Thiago tá aí. Bora participar, gente. Eu sei que a gente hoje tá meio triste por conta do dia como foi, né? Mas bora participar. Vai dar errado, né, Andréia? Vai dar errado, é fato, né? O Vanderlei concorda. Então, pessoal, assim, ó, e até, olha, pensando, né, como foi o nosso dia de hoje, hoje, né, assim, a gente pode até ter se preparado, né? Eu quero ouvir de vocês agora, com relação ao que aconteceu no dia de hoje. Hoje a gente pode até ter se preparado, mas eu acho muito difícil a gente ter se preparado a um nível em que o mercado atingiu hoje. O que vocês acham disso? Porque, ó, a gente sabia, agora sim, eu vou falar especificamente de mim, tá? Eu sabia que ia cair, que a probabilidade, não sabia, a gente não sabe de nada, eu não sabia de nada, mas assim, a probabilidade de cair era muito grande, nós sabíamos disso. Lá fora o mercado estava despencando, só que por mais que eu tivesse essas informações, que estivesse claro o meu setup, que eu vi já o quanto o mercado vem caindo desde do carnaval, ele me surpreendeu, né? E muito, né? E muito. Aí o Policarpo tá dizendo, aliás, aquela tentativa de pegar pelo menos o último vagão dificilmente dá certo, é verdade. Pelo menos para mim não deu. É verdade, Policarpo. O Everton tá dizendo, dormi vendido sexta com 10 contratos no swing. Estou feliz da vida. Pois é, Everton, parabéns. Parabéns para você que pegou essa, né? Porque foi grave. Tava complicado. Assim, eu sei que algumas pessoas conseguiram ganhar, né, tal, mas hoje foi grave. Aí a Andréia tá dizendo, meu problema é não conseguir parar no game. Poxa, Andréia, a gente vai falar disso aí hoje ainda. Sempre continuo e muitas vezes finalizo o dia no loss. Poxa vida, Andréia. Então, e é um problema que é muito comum a nós todos, né? Até nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mais pra frente, tá? Uma outra coisa que a gente trouxe aqui, ó, é que dentro dessa frase, outro motivo, tá? Pode ser o quê? Não acreditar no setup. Porque assim, ó, uma coisa, gente, é você falar, eu acredito no meu setup. Outra coisa é você colocar isso em prática. É diferente, não é? Porque assim, quando eu falo que eu acredito no meu setup, é uma coisa. Falar, todo mundo fala. Agora, como eu demonstro isso com as minhas atitudes? Fazendo o que o meu setup tá mandando. Então, se eu não faço o que o meu setup tá mandando, eu não acredito no meu setup. Pode ser que eu esteja meio incerta do que o meu setup pode me proporcionar, né? Aí o Everton tá dizendo assim, hoje o mercado abriu, assim que deu, eu já saí e desliguei. Hoje deve ter sido difícil para quem operou. É verdade, Everton. E assim, também difícil, sabe, Everton? Foi até o que eu falei no grupo hoje de manhã. Falei assim, pessoal, quando o mercado tá muito volátil, né? A gente cai numa tentação, que é como a Andréia falou. Pô, tá volátil, vou tentar pegar mais uns pontinhos. É aí que dá errado, né? Para não falar outra coisa. Aí pronto, né? Pois é. E aí entra o quê? A nossa ganância, o zoião, né? Zoião, a gente quer sempre mais, nunca tá satisfeito com nada,
né? Então, assim, não só Everton foi difícil para quem tentou operar, mas também foi difícil para aqueles que conseguiram bater a meta e ficarem satisfeitos com o que tinha, porque, gente, tinha um candle de 1 minuto que ele variou 1000 pontos quase. 1000 pontos num candle de 1 minuto. É muita coisa, não é verdade? Aí o Moacir tá dizendo, Charlão não colocou nenhuma ordem hoje. Sim, e eu também, eu fiquei só olhando, eu falei, mas como que eu vou entrar no mercado louco como esse? Não tem condições, né? Aí o Fernando tá dizendo, Danusa, e como nós podemos evitar de ter o pensamento de, já caiu 3 dias seguidos, fortes, vou comprar que amanhã vai subir, não pode cair mais, no caso de swing. Pois é, Fernando, eu acho assim, uma resposta muito simples, muito, assim, eu tô dizendo simplória da minha parte, porque não dá para se estender por mais tempo, porque senão a gente pode ir longe, tá? É essa questão do setup, da gente acreditar no nosso setup. Hoje mesmo, o Charles deu um exemplo sobre isso. O que ele fez, né? Uma pessoa fez mais ou menos essa pergunta que você tá fazendo, e aí a pessoa fez com relação a Petro, e a pessoa queria comprar Petro. Aí ele falou assim, ele foi e mostrou para a pessoa no gráfico, né, de alguns anos, o quanto aquela situação já tinha acontecido. E falou assim, ao invés de eu tentar adivinhar, eu espero dar um sinal e entro quando der o sinal. Então, eu acho que é muito isso, sabe, Fernanda? Às vezes a gente quer pegar a faca caindo, às vezes a gente quer adivinhar onde fez o fundo, né? Então, muitas vezes, por que a gente quer isso? Acho que o mais interessante nisso tudo é a gente entender por que a gente faz isso. Será que é para depois ficar cantando vitória, né? Cantando para os outros, eu peguei, sabe onde? Você não vai adivinhar onde foi que eu fiz essa compra, né? Tipo, eu sou o fodão, né? Será que é para isso, pra gente ficar cantando? Sabe? Porque assim, muitas vezes eu ouço, né, e vejo no chat as pessoas se vangloriando e assim, onde as pessoas estão destruídas, né? Bater em gato morto é fácil, né? Não é verdade? Então, assim, eu acho que o mais importante é isso. Pensar por que eu quero. Se tem essa outra possibilidade, que foi o que o Charles falou, olha, eu espero me dar um sinal. Me dê um sinal, eu entro, sabe? Então, tem muitas coisas que a gente acaba não... Tá despencando aqui meus negócios. Tem muitas coisas que a gente acaba não fazendo ou tomando na cabeça por conta de aspectos pessoais, emocionais ou necessidades egóicas, né? Necessidades assim da nossa autoestima, né? Que é normal do ser humano, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando, né? Oi, boa noite, Alan, tudo bem? Oi, Vanderlei. Aí o Everton tá dizendo, eu só dormi vendido sexta, porque havia rumores que sairia algo no petróleo e eu joguei um filho. Você jogou o quê? Ah, tá. Ai, meu Deus, eu preciso usar óculos mesmo, viu, gente? Essa lente não tá ajudando mais, não. Eu joguei um FIBO também e bateu nos 89 mil. Mas foi mais sorte que preparo de ter pego toda essa queda. Você acha que foi mais sorte, ô Everton? Assim, tudo bem, é uma análise que você está fazendo, eu acho que é bem interessante você fazer esse tipo de análise, é importante você pensar sobre isso sim, né? Então, assim, até que ponto o que eu fiz foi sorte ou foi um preparo, isso é importante você pensar assim. Só que, assim, você está me trazendo algumas informações que são importantes, você está falando que a maioria de nós que trabalhamos com gráficos não olhamos muito para a notícia, né? Mas você tá dizendo assim que jogou FIBO, né? Que você já vinha observando. Mas eu acho que vale também, como você falou, ficar atento a essas coisas para que não aconteça mais, né? O mercado tá meio perigoso esses dias, né? Aí o Fernando tá dizendo que no caso dele seria mesmo mais por tentar o movimento completo. Ah, tá. Isso. Então, Fernando, olha só, eu entendo isso, né? Que é mais para tentar o movimento completo. Mas por quê, né? Por que você quer um movimento completo? Por que sei lá, você responder para você mesmo, você não precisa responder pra gente, né? Será que é realmente tentar um movimento completo porque talvez o seu stop fique menor? Ou você quer tentar um movimento completo por questão
de ego mesmo, né, de satisfação? Eu não sei, né? Você não é assim, gente, essas perguntas que eu faço é para trazer a gente à reflexão, tá? Não tô assim, eu de forma nenhuma eu tô desrespeitando ninguém, tá? Não tô assim sendo só pra gente realmente pensar, para nós pensarmos juntos sobre essa situação, tá bom, Fernando? Aí o Alan tá dizendo assim, ó, a virada de chave do operador, quando nos entendemos que o day trade prova a sua capacidade operando no curto prazo, mas tendo resultado no longo prazo e não um só pregão. Sim, verdade. Aí o Everton tá dizendo, sim, essa semana nunca que dormiria vendido. Assim, acho que você não ia conseguir nem dormir, né, Everton? A gente, tá tão tenso o negócio que durante o dia, gente, hoje foi muito tenso o negócio. Mesmo eu não entrando, houve aquela tensão de você ficar olhando até onde vai isso, né? Quando vai parar isso, né? Então, assim, o Fernando, né? Ah, por nada, imagina. Ele vai tentar entender a minha cachola, tá bom? E seguir a estratégia. Que bom, Fernando, que bom. É só pra gente pensar, né, nas possibilidades e se arriscar menos no mercado que já é tão perigoso, né? Então vamos lá. A outra possibilidade que eu pensei foi o seguinte: achar que essa pode ser a única chance, que a gente já falou sobre isso, né? E resultado de emoções referente a perdas recentes. Então, assim, ó, uma outra coisa que eu vi da possibilidade dessa frase aí é com relação a que isso pode muito bem ser resultado de perdas recentes, né? Então, assim, eu perdi tanto esses dias no meu trading que qualquer entrada que eu perca, eu vejo como uma oportunidade perdida para recuperar o valor. E até a gente vai falar sobre isso lá na frente, a questão de recuperar, tá? Tudo bem aí, pessoal? Então, e aí, ó, eu trouxe aqui uma série de outras questões que a gente pode levantar, que podem ser as razões que nos levam a pensar dessa forma, né? E até agir dessa forma, incluindo aí as razões que vocês trouxeram, né? Também. E aí, quais são as consequências? A primeira dela, eu coloquei o desespero. Vamos ver onde entra o desespero aqui nessa história? Olha só. Sua mente enlouquece. Como é que eu não vi este movimento? Vamos lá, agora vamos lá. Quantas vezes a gente já não se pegou desesperado, né? Ou olhando no gráfico, contando ali quantos pontos perdemos, porque a gente achava que aqueles pontos já eram nossos, né? Ou achávamos que aqueles pontos a gente já tinha obrigação de pegar aqueles pontos no mercado, né? Aqueles centavos no mercado, porque isso é um desespero, gente. Isso é entrar em desespero com uma coisa que nem é nossa ainda. Né? E aí, olha só como ele retrata bem essa situação. Queria muito agradecer a pessoa que trouxe isso. Ele descreveu perfeitamente as coisas assim importantes para a gente trabalhar, sabe? Olha lá o que ele coloca, que é bem interessante. Sua mente enlouquece. E é o que acontece com a gente pira, né? É claro que a gente só consegue se dar conta disso depois que a gente que fecha o computador. Mas na hora a gente fica enlouquecido e acha que aqueles pontos todos que passaram, que aquela entrada toda de 500 pontos era meu, aquilo era meu, sabe? É como se o mercado estivesse me roubando. Não é verdade, pessoal? Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Aí o Moacir está dizendo: algo que acontece também é a falsa promessa de ganhos rápidos, trabalhar pouco por dia, independência financeira, aí fica desesperado para aproveitar a oportunidade. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo, Moacir. É como muitas vezes a gente já conversou, né? Que eu já falei aqui para vocês. Que assim, hoje em dia o mercado, assim, as redes sociais, elas estão nos enlouquecendo, né? Que elas mostram coisas que não são reais. Gente, sério, eu vejo algumas coisas, algumas propagandas, porque assim, como a gente tá no mercado financeiro e muitas das vezes a gente entra na internet para ver coisas de mercado, então as propagandas, elas acabam sendo direcionadas pra gente, né?
Tem propaganda que dá vontade de você rir, tem propaganda que dá vontade de você chorar, é de tudo, né? Então, é como o Moacir falou, a ilusão, a promessa de ganhos rápidos, né? E trabalhar um pouco por dia e pronto, né? Então, eu acho assim que isso tudo é muito forte, né? Porque muitas pessoas vêm com essa ideia que, na verdade, é uma ideia irreal, né? E a gente só descobre com o tempo, né? Aí o Alan tá dizendo assim, Danusa, esses dias muito voláteis eu consigo operar muito bem, mas nos dias mais calmos sempre levo muitos stops. O que eu posso fazer para diminuir essa ansiedade quando o mercado está mais calmo? Alan, então, Alan, eu acho assim, eu não conseguiria te dar uma resposta, né? Que nem a gente está analisando essa frase, né? Essa situação de um colega nosso. Eu não conseguiria te dar uma resposta assim específica porque eu precisaria de mais informações, de contextos, né? E muitas das vezes eu tento ajudar tirando algumas conclusões. Mas tem um colega que está trabalhando comigo nessa parte das mídias sociais, que ele está aí, eu acho que ele ainda está aí, o Matheus, e ele está fazendo algumas anotações de coisas que vocês estão perguntando, tá? Que com certeza depois eu vou conseguir responder com mais calma, com mais precisão e uma coisa um pouco mais complexa. Mas uma das coisas, né, parece, sabe, que assim, é meio que o teu perfil, né, um pouco mais dinâmico. Então, assim, muitas vezes o mercado, ele não quer saber como é nosso perfil, se você é mais para porque você é muito mais dinâmico, se você é menos dinâmico, se você tem agilidade de pensamento ou não, se você enxerga as coisas com facilidade, tem agilidade no operacional, entra e sai com facilidade, né? O mercado faz o que ele acha que tem que fazer. Aí o que acontece, né? Ou a gente se adapta dentro do nosso setup, então eu só vou entrar quando o meu setup estiver formando ali que eu me sinto mais seguro, ou a gente se adapta, né? A isso, ou a gente não faz, né? Para não perder dinheiro, porque assim, existem várias formas, né, da gente minimizar a ansiedade, mas antes de você minimizar essa ansiedade, né, inclusive aqui na descrição dessa live, pessoal, tem uma técnica de relaxamento para quem quiser, tá bom? É gratuito, vocês podem baixar o link aí, clica e baixa automaticamente a técnica de relaxamento. Tem também o e-book que eu fiz para vocês, que a gente fala um pouquinho disso de ansiedade, de controle emocional, o link também tá aqui na descrição da live, tá bom? E aí, assim, eu posso até falar para você algumas técnicas para você minimizar a ansiedade. Uma delas é a atividade física, que eu acho, assim, indispensável para quem trabalha no mercado financeiro. Outra é a técnica de relaxamento. Mas, acima de tudo, a gente tem que também entender um pouco do nosso perfil, né? E entender que nem sempre o mercado está agindo de acordo com aquilo que, para mim, é mais fácil trabalhar, né? Eu não sei se eu te ajudei, Felipe. Aí, agora, como fazer com vontade de continuar? Não, acho que eu respondi pro Alan, né? Desculpa, o Alan, foi para você que eu respondi. Eu não sei se eu te ajudei, viu, Alan? E agora o Felipe que tá falando, né? O Felipe Abreu. Boa noite, Felipe. Ele tá falando. O que fazer com a vontade de continuar operando mesmo depois de ter batido a meta e quase sempre devolvendo lucro, ficando pé da vida, né? Então, inclusive a Andrea, né, já até falou sobre isso, né, agora há pouco. Muitas pessoas têm esse mesmo problema, essa mesma situação. Então, o que eu trago para vocês, né, aqui? Gente, eu vou até falar um pouco disso mais lá na frente, que é na conclusão do tema. Tem a ver com isso que vocês estão falando, tá? Mas eu vou pedir para você esperar só um pouquinho que tá ali na conclusão dessa conversa nossa, eu falo um pouco sobre isso, tá bom? E aí o Moacir tá pedindo um livro, indicação de livro, né? E o Alan ajudou. Ah, imagina, eu que agradeço. Gente, eu acho que o Matheus já não tá aí. Eu vou ter que anotar isso, que é muito importante isso que vocês estão me falando. E a caneta tá lá no outro lado. Nem sei onde tá a caneta aqui. Tá cheio de coisa aqui na minha mesa. Não sei nem onde tá a caneta. Mas eu vou guardar, depois eu vou fazer uma coisa mais específica sobre isso, que isso é muito comum, né? As pessoas, assim, bate a meta, não sai do mercado e perde tudo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. E aí, pessoal, outra consequência, olha só. Eu fui buscar
Ah, você tá aí, Matheus? Anota, por favor, Matheus, essas dúvidas deles, né? Que é a maior, que é a do Felipe, do Alan e da Andrea, por favor, que é a mesma, praticamente, né? Ah, um livro para a turma, tá? Um livro. Ó, bom, assim, eu gosto muito, né? Sou suspeita em falar do Alexander Elder, né? Os livros dele são muito bons. Tem um outro também que eu gosto, que eu tô até olhando aqui para ele, é O Poder do Hábito, né? Do Charles Duhigg. Eu acho que é isso o nome dele, Charles Duhigg. É O Poder do Hábito. É muito interessante também, tá? Meu e-book também, que tá aqui na descrição, né? Da live. Dê uma olhada no meu e-book. Lá eu falo um pouco sobre livros também, tá bom? Dá uma olhada lá. E aí, pessoal, olha só. Eu fui buscar o que é desespero. Eu trouxe 2 conceitos para a gente pensar sobre isso. Ó, quando bate o desespero. Primeiro, o que é o desespero? É um estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, desalento. Segundo, estado de consciência que julga uma situação sem saída, desesperança. Gente, conforme o conceito, conforme o dicionário, o desespero é isso. É exatamente dessa forma que a gente se sente quando encontra situações como essas que a gente falou no mercado. Agora aqui, que a gente está sentadinho, pressão 12/8, sem problema nenhum, vocês acham que de fato a gente é incapaz de resolver aquele problema? A gente realmente está desalentado naquela situação? Ou de verdade aquela situação está sem saída? Vocês acham que isso é verdade? Né? Não é verdade. A gente só está enxergando daquela forma. Por quê? Porque a gente sabe que uma das ações era não ter entrado. A única ação é não ter ação nenhuma, né? Então, uma das ações era não ter entrado. Então, assim, a gente sabe, a gente tem capacidade de saber, tem capacidade de resolver o problema. A outra ação é como a maioria dos problemas que vocês estão trazendo. Ó, bati a meta, tenho que sair. Eu sei o que fazer. Não sei, bati a meta, cai fora, acabou. Né? Então, assim, não é uma situação que eu não tenho controle, eu tenho controle. Só que muitas das vezes eu deixo o meu emocional prevalecer. É aí que está o problema. E com isso, qual é a atitude que sucede pirado e com o racional no chão e o emocional nas alturas, começa a correr atrás do preço. Olha, gente, essa pessoa, assim, trouxe um material muito rico pra gente. Queria, do fundo do coração, agradecê-lo. Eu até mandei hoje pra ele uma mensagem dizendo que eu ia falar um pouco sobre a frase que ele trouxe pra gente. Mas olha só, ó. Ele tá mostrando, assim, primeiro, né? A gente entra numa situação de desespero. Eu trouxe pra vocês o que é desespero. A gente já viu que não é desespero, porque a gente sabe o que tem que fazer. Daí ele vem e complementa com a seguinte, ó. O racional no chão e o emocional, ó, nas alturas. Ele já descreveu, ele mesmo sabe o que aconteceu. Ele deixou o emocional prevalecer. Olha, e a gente sabe de tudo isso. A gente sabe de tudo isso. A diferença está em colocar em prática, não é verdade? E aí, olha só o que ele põe. Toma o primeiro loss, o segundo loss. A regra é parar, não é Andrea, não é Alan. Quem mais falou? Não é Felipe. A regra é parar, já tomou o segundo loss, não deveria continuar, né? E aí a gente vai se identificando cada vez mais, né? Eu me identifico com isso, claro que me identifico. Aí olha só o que ele ainda traz para um soco no estômago agora, hein? Quando ele fala desse pirado com o racional no chão, ó, ele tá falando, né, de 2 questões muito importantes que a gente deve levar em consideração para o controle emocional no trading. E como eu falei, claro que agora a gente analisando tudo isso é muito, muito fácil, né? Conseguimos analisar os motivos que a gente está aqui sentado, está conversando, está batendo um papo, né? Então a gente consegue ver quais as situações que levam tudo isso, né? O racional, aquilo que deveria estar prevalecendo, ele está lá embaixo, está no chão. E o que não deveria estar prevalecendo está nas alturas, né? Então, o que acontece, né, com isso? A gente tem uma atitude que não deveria ter. Toma o loss primeiro, toma o segundo. A regra é parar, eu não paro, eu continuo.
Ou então, olha só, já fiz a minha meta de gain, eu vou tentar mais um pouquinho, aí o que acontece? Eu vou e perco, tomo o primeiro loss, não, mas aí eu tô com um saldo positivo, eu vou tentar ficar pelo menos com o valor que eu ganhei na minha meta de gain. Aí eu vou e perco mais um pouquinho, já fico negativo. Não, vou pelo menos ficar no 0 a 0. Aí eu vou perdendo. Isso acontece, ou já aconteceu com todo mundo, isso é fato. E quando é que a gente vai mudar a chave? Quando é que a gente vai mudar a chave, pessoal? Quando isso se tornar, quando a gente treinar isso, quando a gente fazer disso uma verdade para nossa vida, quando a gente começar a obedecer, né? Então, assim, por qual razão nós podemos nos expor dessa maneira? Primeiro, né? Essa é uma outra frase que ele trouxe, né? Mas você está insano, a única regra vigente em sua mente animal é ir atrás do ganho que o mercado proporcionou e não pegou. Aí a gente volta a falar na questão que traz pra gente a Andréia, o Alan e o Felipe. Ele deu a oportunidade, no caso aqui ele acha que ele perdeu a oportunidade de não entrar numa operação, entrou depois e acabou perdendo. Mas no caso aqui em questão que a gente está falando de vocês, vocês conseguiram pegar o que vocês queriam do mercado, só que vocês não seguraram, né? Então, assim, o que acontece? Qual que é o primeiro pensamento errado que vem na nossa cabeça? Recuperar. Então, quando a gente ganha e não para, olha só, o primeiro pensamento errado é tentar recuperar, tá? Que aí eu pus ali ele como o primeiro, mas ele entrou como o segundo. E aí é ganhar e não parar de operar. E assim, eu trago pra gente, né, algumas coisas do que nós podemos fazer, ó, e ainda por cima, sabe o que é pior de tudo isso? Que não acaba aí. O pior é que não acaba aí, olha só. Então, primeiro, quais são as consequências finais? A dor psicológica, que é muito grande, não é verdade? Gente, dói muito mais quando a gente entra no mercado e já leva um stop e sai, do que quando a gente entra no mercado, a gente ganha, perde o que ganhou, leva um stop e sai. Não é verdade? Quem concorda comigo? Vocês entenderam o que eu falei? Enquanto isso, deixa eu ler o que vocês estão falando. O Felipe tá dizendo, né? Que eu acompanho o Charles faz tempo e nunca vi um canal tão completo como esse. Temos as operações, temos uma psicóloga para traders, vocês fazem diferença na vida de muitas pessoas. Gratidão sempre. Obrigada, Felipe, obrigada pelo reconhecimento aí, né? E até, assim, aproveitando isso que o Felipe falou, quem não tá inscrito aqui no canal do Charlão, clica lá, pessoal, se inscreve no canal, clica no sininho para vocês receberem notificações, né? Quando ele entrar, ele tá aqui todos os dias à tarde, o Martini tá de manhã e eu às segundas e quartas. Se inscrevam também no meu canal, o link tá aí na descrição dessa live, tá bom? Se vocês estão gostando, dê um like aí para ajudar o canal, né? Isso ajuda muito. Você pode, Moacir, por favor, indica aí um livro pra gente. O Moacir tá perguntando se pode indicar um livro. Pode, por favor. E aí o Alisson tá dizendo, estou no mercado há 18 meses. Legal, Alisson. A gente tem muita coisa para aprender, né? E tá dizendo assim, 4 meses consecutivos positivos. Será que estou virando a chave? Olha só, Alisson. Eu sempre falo assim, né? E isso eu peguei pra minha vida também. A gente começa... eu digo assim, que morre afogado quem sabe nadar, né? Por quê? Porque assim, quando a gente acha que tá tranquilo, que tá seguro, é que vem a pior paulada, né? Então, assim, sempre se questione com relação a isso. Eu acho que isso é uma maneira de você se manter sempre alerta, né? Sempre revise seu setup, faça o diário de bordo, olha se você realmente cumpriu tudo aquilo que você tinha se proposto a cumprir naquele dia. Sempre se questione, tá? Aí a Andrea tá dizendo, parece que o cérebro não aceita parar no não aceita parar no loss. É verdade, né, Andréia? Aí verifico se ainda tenho garantia e continuo para recuperar a perda. E o que acontece? Perco 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e a garantia acaba e eu também me acabo. Eu acredito, Andréia. Eu acredito. Ó. E assim, ó, como a gente estava falando,
você acaba gerando em si, né? E não só você, eu e todos nós que estamos aqui, porque provavelmente todos nós já passamos por isso, nós acabamos gerando em nós mesmos uma dor psicológica muito grande. E essa dor é maior que a dor física, porque essa dor, ela nos, primeiro, né? Ela vai nos trazer angústia, ela vai nos trazer culpa, ela vai nos trazer medo. Tudo isso dificulta ainda mais a nossa atuação profissional, né? E o que é pior, a dor psicológica, ela demora para passar. Ela demora muito, é um amargo que fica dias e dias e dias na boca, né? Ela leva um bom tempo para passar. E isso é extremamente desgastante. É uma frase que esse nosso colega que trouxe esse depoimento, ele fala no final de tudo isso. E é uma frase real para todos nós, né? Arrependimento, remorso, né, Moacir? Aí o Moacir tá falando pra gente, ó, os axiomas de Zurique, perfeito, é muito bom, ele tá aqui do meu lado esquerdo, os axiomas de Zurique. Deem uma lida nos axiomas de Zurique. Uma parte bem interessante, que eu tava até revendo hoje, né, que ele fala da manada, né, que a gente não deve ir com a manada. Eu acho isso muito interessante que ele traz, principalmente no mercado financeiro, onde assim a gente vê muitas pessoas dizendo que estão ganhando horrores, então a gente quer ir atrás, quer conhecer, quer saber o setup e tal. Calma, pessoal, calma, né? Vamos estudar, vamos aprender com pessoas sérias. Ó, eu desconfio muito, sabe do que eu desconfio muito, gente? Daquelas pessoas que a gente vê que tá num grupo, a gente não sabe quem ela é, a gente não sabe de onde ela veio, ela só solta lá no grupo, ó, tô vendendo curso assim, assim, assado. Ó, tô vendendo setup assim, assim, assado. Gente, eu desconfio, de verdade. Eu desconfio, porque assim, geralmente a pessoa que é comprometida, que é competente, ela vai construir uma história, uma questão ética, sabe? Então, assim, é muito complicado. Então, dê uma lida nos axiomas do Zurique, bem lembrado pelo Moacir, a parte que ele fala da manada. Então, vamos com calma, né? Vamos ver aí quais são os nossos objetivos, estudar muito, né? Que nem quem foi que falou que tá há pouco tempo? Cadê ele? O Alisson, né? Que entrou agora há pouco tempo. Estuda mesmo, Alisson. Toda oportunidade que você tiver, vamos estudar. Assim, eu comecei praticamente entre 2013 e 2014. Cada dia eu vejo que eu sei menos. Hoje foi um exemplo. Eu fiquei só olhando pro mercado e falei, meu Deus, esse circuit break saiu de onde, meu Deus? E aí tem uma questão de pontuação, então já fui lá para estudar, para ver como funciona. A gente nunca sabe tudo, né? O suficiente. E aí o Alan tá dizendo, né, Danusa, o que me ajudou muito nessa questão de loss, compartilho não só os seus gains, mas os seus loss também. Pois assim comecei a pensar antes de tentar perder tudo. É verdade, porque assim, a gente vê as pessoas que só ganham, mas e as perdas, né? Todo mundo já passou por perdas. Todo mundo já passou. Eu já contei aqui histórias, né? Não só minhas, né? Ou não só dos clientes, mas minhas também, né? E aí o Alessandro tá dizendo assim, Danusa, querida, desejo que Deus conserve saúde e alegria na sua vida e na sua família. Seu trabalho é abençoado, nos ajuda demais. Obrigada, Alessandro. Deus abençoe a sua família também. E a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada, viu? Oi, Danusa. Passa o Telegram. Tudo bom, Renato? Ó, tá aqui na descrição da live, tá bom, Renato? O Telegram. Aí o Moacir tá dizendo que operou com 100 contratos hoje. Hoje, Moacir? Esta é a mais horrorosa. Sério, Moacir? Ele tá dizendo assim que operou com 100 contratos hoje. Esta é a mais horrorosa nos grupos. Eu não entendi muito bem, mas tudo bem. MD Engenharia. Olá, meu nome é Nilson Lisboa, acompanho bastante tempo o Charles. Parabéns pelo trabalho incrível que ele fez. Tamo junto. Obrigada, ND. Tamo junto, ND. Obrigada, viu? Então, olha só, pessoal. Aí, como a gente já falou da dor psicológica, vamos lá. O que acontece? Ó, olha o que ele descreve, como é profundo e o quanto a gente se identifica com isso. Final do dia, 20 operações, um prejuízo que consumiu 10 dias de gain, além de uma conta enorme de corretagem a pagar. Olha a dor grande que não fica. E assim,
É muito fácil a gente conseguir se identificar com ele, se compadecer disso que ele está trazendo, porque a gente já passou por isso também. E isso tem que servir como aprendizado. E aí eu trago aqui para vocês, já acabando, que eu já tô atrasada, falta um minutinho para acabar. Trago aqui para vocês como a gente pode tentar resolver essa questão. Primeiro, a gente tem que ter claro e sempre respeitar o nosso setup. Então, assim, não basta eu ter claro o meu setup, eu tenho que respeitar, eu tenho que acreditar no meu setup, né? Outra coisa, o mercado é feito de oportunidades e probabilidades. Gente, muitas das vezes, quem faz área de humanas, como psicólogo, por exemplo, quer fugir de exatas. Mas, gente, o mercado cada vez mais me leva a buscar informações. Assim, eu conheço pessoas que são estatísticos e matemáticos, eu fico perguntando, eu fico questionando, eu fico pedindo ajuda, porque me falta um espaço lá para completar, assim, tipo, da série dos jogos de quebra-cabeça, esse espaço, assim, para completar as questões das probabilidades me falta. E isso é muito importante, porque o mercado é feito de oportunidades e probabilidades. Se eu não souber as probabilidades para eu começar a gerenciar o meu risco, não vai dar certo, né? Outra coisa, ó, sempre que possível, entre as operações, examine-se. Muitas das vezes, a gente, que eu digo aqui se examinar, ver como tá a sua respiração, se você não tá tenso demais, se você não tá esmagando o mouse, né? Se o mouse não tá espremido, né, na sua mão. Então, assim, se perceba, né? Veja como tá sua postura, suas costas, seus ombros, seus braços, sua mão, sua respiração. Sempre que possível, tá? Entre as operações, tá? Aí a Andrea tá dizendo assim, ó, ele quis dizer que colocam isso nos grupos. Ah, tá, obrigada, Andréia, obrigada, aqui a lesada, né? Tá faltando um neurônio aqui. Obrigada. Frases mais horrorosas que temos, é verdade, verdade, perfeito, Moacir, é isso mesmo. Obrigada, Andréia. Aí, Moacir, não comentamos que colocam nos grupos e que nos deixam muito irritados, com certeza. E assim, sabe o que eu acho que a gente não tem como fazer as pessoas pararem de colocar isso. A gente tem como fazer com que a gente não se importe mais com isso, né? Então, é isso que eu venho trazendo aqui em umas conversas que a gente tem tido, né? Então, a gente tem que estar bastante seguro com o nosso setup, bastante seguro com os nossos objetivos e bastante seguros com quem nós somos, para esse tipo de frase não nos abalar, não é verdade? Aí o Alisson tá dizendo, imagina, por nada, eu que agradeço a presença de vocês. Olha só, vamos lá, aos itens, para não atrasar mais vocês. Uma única operação não determina o seu sucesso. Isso a gente tem que ter claro. E no começo, acho que foi falado pelo Moacir, né? Uma única operação não vai determinar meu sucesso. Se a gente tiver isso claro, a ansiedade já diminui de maneira significativa. Outra coisa, olha só. Medidas após grandes perdas ou perdas inesperadas. Uma delas, gente, o que eu sugiro para vocês é que vocês tomem algumas medidas. Uma delas é dar um tempo para vocês, né? Sugiro voltar um pouquinho para o simulador, estudar, né? Estudar a exaustão, até realmente você ficar, eu já vi isso, mas eu vou ver de novo. Eu já li isso, mas eu vou ler de novo. Sabe? Revejam o setup de vocês, né? As entradas, as saídas, limites de loss, limites de stop, gerenciamento de risco. Essa é uma sugestão que eu dou após grandes perdas. E quando isso acontecer, se deem um tempo. A primeira coisa, se perdoem. Porque se você não se perdoar, você vai ficar com uma culpa gigante, imensa, que vai te impedir de tomar qualquer atitude. Então, assim, se perdoem e saibam que isso acontece com todo mundo, com a maioria das pessoas. E aí, volta para o simulador, reveja suas estratégias, reveja seu setup, mas faça isso à exaustão, até você sonhar à noite, né? Para que depois você volte de novo a trabalhar. Só que não demore tanto tempo para voltar. Por quê? Porque isso também pode aumentar a ansiedade. Então, você pode voltar, mas voltar com números menores de contratos, testando novamente, né? Então, essa é uma das sugestões que eu dou, tá? E aí, após situações como esta, sugiro dar um tempo e rever as atitudes, né? Aí, as atitudes também que eu digo na questão de
um diário de bordo. Se você vem e anota todas as suas entradas, erros cometidos, as emoções mais comuns, dá uma revisada nisso daí, vê o que está acontecendo, conversa com pessoas que vocês têm de confiança, tá? Que isso sempre ajuda. Tudo bem, pessoal? Aí o Everton tá dizendo assim, ó. Estou fazendo isso, voltando para o simulador. Boa, Everton. Eu acho que é bem válido, né? Então, assim, eu acho que tem um tempo que a gente tem que ter ali para rever estratégias, para testar setup, rever setup, e depois você retoma com uma quantidade menor de contratos, que você vai se sentir menos ansioso, né? Mas tudo isso gerenciando o seu risco, tá bom? Aí o Felipe tá dizendo, fiquei 2 semanas sem operar após o loss. Perfeito. Eu acho válido ficar um tempo sem operar, mas não ficar sem operar só olhando para o gráfico. Ficar sem operar, mas no sentido de você tomar algumas medidas, ó, como eu falei ali, ó, rever atitudes, né? E apesar de estar positivo no mês, isso me abalou muito, com certeza. E o Felipe, fiquei com isso preso na garganta. Certamente, Felipe, eu acredito, né? Continuando o que falou. Tudo bem, pessoal? Olha só, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, a participação de vocês aqui hoje. Caso vocês tenham gostado, dê um like aí. Se inscrevam nesse canal do Charlão, ele tá aqui todas as segundas e ele tá de todos os dias de pregão, de segunda a sexta-feira, na parte da tarde. O Martini tá fazendo pregão pela manhã e eu às segundas e quartas, tá? Nesse bate-papo com vocês. Tem o link aqui na descrição da live do meu e-book que é gratuito, que fala algumas questões sobre isso. Temos também o nosso grupo no Telegram, onde a gente aprende junto todos os dias, inclusive a base do nosso bate-papo de hoje foi de um colega nosso do Telegram, né? Temos também, o que mais que eu tenho, Matheus? Matheus, olha lá ele falando, pessoal, todo mundo conseguiu receber o e-book? O Matheus está perguntando se vocês conseguiram receber o e-book. Todo mundo recebeu? Porque a gente achou que tava com um probleminha lá que não tava gerando o download, né, para alguns. Aí a Andrea tá falando, sou minha melhor amiga, mas também minha pior inimiga. É verdade, Andrea. Autocontrole é essencial. Estou aprendendo isso na dor. Dor necessária para meu crescimento emocional. Parabéns, Andrea. É isso mesmo. Obrigada pela sua contribuição. Aí o Felipe tá dizendo que também, né? Conto para ela como foi o dia, inclusive ela sabe quando eu tomo loss. Técnica de relaxamento, isso mesmo, Matheus. Pessoal, aqui no link também tem a técnica de relaxamento para vocês, tá? Gratuita. E o Alan tá dizendo, Danusa, faz uma live no Insta para tirar dúvida nos dias que não tem live aqui. Então, boa ideia, Alan. É isso que eu até falei no começo, né? Que eu vou fazer. Hoje eu trouxe como teste, então eu pus o nome desse nosso quadro de hoje como Trader no Divã. Aí eu peço para que vocês possam contribuir, dar sugestões de nomes, né, mais criativos aí, e que se vocês tiverem sugestões de nomes, pode me mandar no privado, no Facebook, tá? E aí, o que eu vou fazer? Se tiver uma demanda grande para isso, ou seja, como eu vou... qual é o meu indicador, né, da demanda? Se tiverem muitas perguntas, né, como essa, por exemplo, que foi a que a gente trabalhou hoje, e se tiver muitos acessos à live, então eu vejo que há interesse, então vou montar isso, tá? Uma live ou no meu YouTube, né? E agora você trouxe a sugestão de fazer no Instagram também, ou no Instagram pra gente tirar dúvidas como essa, tá bom? Então eu vou precisar aí que vocês realmente mostrem que tem interesse para que a gente possa dar continuidade nesse projeto, tá? O Alan tá dizendo... não, o Matheus, né? Abri uma operação super alavancada e não consegui fechar. Corro algum... Nossa! O quê? No índice? Nossa, ô Matheus. O Luiz está dizendo, você volta na quarta? Volto sim, Luiz. Mas qualquer coisa, ó, eu sempre confirmo antes, principalmente as quartas-feiras, que tá mais complicada porque eu tenho feito alguns projetos. Aí eu vou mandar para vocês, tá? Eu mando aviso no grupo do Telegram, mando aviso no Instagram do Charlão, mando aviso no Facebook, né, no grupo Acredito Operador, mando aviso também no meu Instagram, tá bom? Eu vou informar vocês, tudo bem? Então tá, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia e pela participação de vocês, que sem a participação de vocês a gente não teria conseguido fazer esse trabalho para nos ajudar, não é verdade?
Ah, tá bom, Felipe. Vou tentar não parar. Obrigada, viu, Felipe? Uma boa noite a todos, um bom descanso e se cuidem. Amanhã tem mais mercado. Cuidado, tá bom? E vamos lembrar de tudo isso que a gente falou. Uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigada e até a próxima.